Ainda dentro da parte inicial de recursos ergogênicos, os estudos que testam diferentes suplementos, diferentes estratégias, eles precisam de um controle metodológico, de um controle científico mais rigoroso. E é obrigatório para uma revista científica de alto padrão publicar um trabalho, para conseguir publicar um trabalho, ter um controle que chama-se placebo, ou estudo placebo controlado, e também, em alguns casos, quando possível, dependendo do tipo de estudo, que ele seja, no mínimo, duplo cego. O que é o placebo? Aqui está explicando, depois vocês leiam, mas placebo é uma substância que imita a substância real que está, que está sendo testada, porém, na verdade, ela não tem nada lá nela. É a famosa pílula de farinha. Então, vamos supor, vai testar lá creatina. Então, eu vou tomar uma pílula que tem creatina, mas na verdade, já passando para o outro conceito que é o duplo cego, eu não sei se eu estou tomando realmente creatina ou se eu estou tomando um placebo. Pode ser uma farinha branca lá que se pareça com a creatina. Por que tem isso? Porque descobriu-se há muitos anos atrás, em outras áreas, inclusive na psicologia, que isso começou, que existe um efeito da crença. Então vejam nessa figura aqui, olha, um exemplo de um estudo que foi feito, semanas de treinamento aqui embaixo, e aqui o peso que eles levantavam, está em libras aqui, mas a ideia é a mesma, tá? Vejam só que o grupo que recebia, entre aspas, esteroides anabólicos, por que está entre aspas? Porque era mentira, era um placebo. Então eles davam lá uma pílula para o indivíduo e falavam, olha, você está recebendo esteroide anabolizante. Tá? E eles treinavam também. Esse grupo de baixo, que era o controle, eles não tinham essa pílula, eles simplesmente treinavam. Vejam como que aumentou a força após, por exemplo, 7 semanas. Ó, passou aqui na média de 420 para um pouco menos de 440 libras, o teste de força máxima. Já o pessoal que recebia o esteroide anabolizante falso, isso é um placebo, mas ele acreditava que era um esteroide anabolizante, ele passava de 440, um pouco menos, ele ia lá para cima para 470 quase. Então o aumento foi muito maior aqui no grupo que tomava o placebo, comparado com aquele grupo que não tinha esse efeito. Provando o quê? Que a crença, se você acredita, você realmente faz acontecer. Então a crença, ela tem que ser controlada. Nesse caso, os pesquisadores têm que usar de alguma maneira um placebo, tá bom? Tem que usar uma substância que seja inerte, ou seja, que não faça, que não tenha nenhum efeito, que se pareça, que tenha o mesmo gosto com a substância real que está sendo testada. E o duplo cego? O duplo cego, já o nome já diz, tanto o pesquisador está cego sobre o procedimento, sobre a substância, ele não sabe se a substância que está sendo usada é a real que está sendo testada ou é o placebo, a falsa substância, assim como o participante do estudo, entre aspas, a cobaia. Por quê? Porque se eu, como pesquisador, entregar para você, como participante de uma pesquisa, você vai tomar esse suco aqui, esse suco melhora o desempenho. Pode ser que você acredite em mim e você, induzido por essa crença, tenha o melhor desempenho. Então, para evitar esses efeitos de crença e subjetividade, nem eu sei o que você está tomando e nem você sabe. Uma terceira pessoa é que vai controlar isso. Tá bom? Então aqui está explicando melhor esse modelo. Tá bom? É aquele no qual o participante no estudo, nem o participante, nem o pesquisador sabem quem está recebendo o placebo ou a substância real pesquisada. Então eles vão ser designados aleatoriamente para receber um comprimido X ou Y. Depois que foi tudo coletado os dados, aí o código é quebrado, ou seja, aí que nós vamos saber o que estava no X
e o que estava no Y, se era realmente a substância ou se era o placebo. Então tem uma terceira pessoa que controla isso, logicamente, para saber de fato em qual dia a pessoa tomou o X e tomou o Y, e se o X era placebo ou não, e aí depois isso é revelado, mas somente depois do final do estudo para poder analisar os dados. Caso não seja feito assim, o estudo é um estudo fraco do ponto de vista científico, e aí ele não é aceito em nenhuma revista de bom impacto, tá bom?